precisa ir para a China e não está conseguindo uma forma de entrar lá? Vamos falar um pouco mais sobre como que está a entrada atualmente na China e você pode acompanhar aqui os demais conteúdos sobre tudo que acontece na China e também sobre a importação para sua empresa, tanto da China como de outros locais do mundo também. Pessoal, muitas pessoas me perguntam aqui como que está a entrada hoje para que você vá à China. É bom lembrar que a China, desde o início da pandemia, ela foi fechada pelas autoridades, de forma que praticamente ninguém que tenha nem visto de turismo, nem visto de empresário possa entrar na China. As exceções, claro, existem, mas eu vou falar para vocês que realmente o cerco aumentou muito durante esse processo. E é importante que vocês saibam que, embora o cerco tenha aumentado, existem sim pessoas que têm visto de trabalho que conseguiram entrar na China. E nós vamos expor aqui hoje como que está sendo aí o trânsito das pessoas que estão indo, tanto das pessoas que estão morando na China e também como que a gente prevê aí que vai acontecer aí nos próximos meses, beleza? Bom, quando as pessoas precisam ir para a China, hoje necessariamente você precisa realmente comprovar que você precisa estar lá na China. E para isso você precisa de cartas do governo chinês para que você dê entrada a um novo processo de visto em cada país do mundo. E além disso, em todo o trâmite da sua viagem, há várias questões como testes que você tem que fazer e nós vamos falar aqui agora também como que está sendo esse procedimento, né? Recentemente, Xangai, vocês puderam ver que ficou trancada praticamente 50, 55 dias, as pessoas não podendo sair de dentro de casa praticamente, e o governo enviando de forma meio que precária no início, depois deu uma melhorada, e as pessoas agora estão podendo sair algumas horas do dia, dependendo da localidade. É bom lembrar que, caso tenha qualquer infecção em qualquer bairro aí, é imediatamente feito aí um lockdown, de forma que a vida das pessoas realmente, nesse período, ficou muito difícil. Até para comprar produtos, tudo fechado, vários deliveries não entregando, e as pessoas realmente ficaram meio doidas, né? Porque você trancafiado dentro de um apartamento, de uma casa durante tanto tempo e não podendo, inclusive, fazer as suas compras, realmente impactou muito a vida das pessoas. Esse cerco, basicamente, ele foi mais na cidade de Xangai, embora outras cidades também tenham adotado algumas medidas contra o Covid, esse cerco maior ele foi na cidade de Xangai. E é bom salientar que quando é feito ações diferentes em alguns estados e cidades, tem muito uma questão de pressão do próprio governo, né, dos altos escalões, porque Xangai acabou tendo aí alta contaminação, inclusive trocaram aí pessoas do governo como se fosse aí uma retaliação, né, às ações, às atitudes ou até a governança mesmo das pessoas que estavam no poder até então. A China, é bom deixar aí bem claro que ela tem aí uma questão de que você não pode infringir as leis, então na hora que as pessoas falam lá que você tem que ficar em casa, você tem que ficar mesmo, e você tem que fazer testes, vários testes, as pessoas fazendo tipo diariamente testes, inclusive cidades para viajar entre elas ficava muito difícil, houveram vários estrangeiros que inclusive saíram da China nesse espaço de tempo, porque realmente não estavam suportando, pagando altos valores aí de frete, né? Até para sair da China ficou muito complicado essa questão. Então, hoje para ir para a China está bem difícil. Uma notícia boa é que recentemente houve aí um certo afrouxamento dessa lei, parece até contraditória, né? Precisa de menos tempo para você ficar de quarentena, os testes que você tem que fazer antes de viajar, eles também deram uma afrouxada. Aí, para falar para vocês qual que é PCR, IgM, isso aí mudou tanto no período de tempo, mas eu sei que antes as pessoas estavam tendo que ficar aí de 7 a 10 dias em outros locais, hoje não está precisando mais disso. E também uma questão legal que está acontecendo é que Hong Kong hoje está aí com 7 dias que você precisa ficar em um hotel designado pelo governo e pode ser liberado antes dependendo do teste, dos resultados do teste que você quiser.
Além disso, tem uma questão aí dos testes nos laboratórios credenciados. Então, se você tem aí o visto de trabalho e está pensando em ir para a China, é bom ficar muito atento aí a quais são os horários, inclusive, que você tem que fazer o teste para colocar no aplicativo. Você tem também que ter autorização do consulado do país para você poder fazer essa viagem, não basta ter o visto de trabalho. Você tem também que puxar aí, fazer o download dos aplicativos chineses e colocar todos os dados dos seus testes aí para que você tenha aí o sinal verde, porque senão você realmente pode ser travado. Além disso, tem todo aí o estresse dos seus voos poderem ser cancelados, vários voos foram cancelados, pessoas perderam seus voos aí, inclusive na cidade de Xangai, quem estava tentando sair da cidade teve que dormir na estação de trem, ou seja, um verdadeiro caos, né? Então, realmente hoje está difícil ir para a China. Hong Kong está mais tranquilo de você ir, embora tenha que ficar 7 dias. Eu espero que em breve Hong Kong vai reduzir ainda mais esse período ou vai afrouxar até para talvez não ter isso aí. Tenho esperança que no segundo semestre abra Hong Kong. Inclusive tem várias feiras legais que acontecem em Hong Kong. Então a minha previsão é que Hong Kong libere antes, até porque Hong Kong, embora seja governado pelo governo chinês, ele tem já uma forma mais aberta de lidar com seus casos. É como se fosse um estado dentro de um país, né? Mas lá a gente sabe que eles têm uma política um pouco mais liberal, se a gente pode se dizer dessa forma, e que provavelmente eles vão fazer alguns testes antes de abrir a China mesmo, né? E Hong Kong é um bom ponto de partida até para fazer testes de abertura para o exterior, né? Sem você precisar de visto de trabalho. Então hoje você pode ir para Hong Kong, não é necessário visto para brasileiros, você precisa de ter a quarentena, precisa de fazer testes antes de você embarcar. Sempre que você for pensar em ir para a China, Hong Kong, você tem que verificar qual que é a norma vigente. Não pode ficar em qualquer hotel para fazer a quarentena, senão são mais dias de quarentena. Então você tem que acompanhar tudo de perto e isso pode mudar a qualquer momento, visto que se alastrar aí essa pandemia, epidemia aí para a população, eles podem também vir com medidas mais duras, igual está acontecendo com Xangai, o que a gente não espera que aconteça. Então hoje essa situação, muitas pessoas estão muito estressadas em Xangai, realmente é uma situação bem difícil. As fábricas, a maioria delas não estão em Xangai, houve atraso sim de envio de produtos, né, mas a maioria das fábricas continuam trabalhando com aí as devidas estados aí implementando aí suas medidas restritivas de uso de máscara, testes, às vezes lockdown parcial, às vezes lockdown total, mas Xangai, por ser um dos maiores portos do mundo, teve aí um impacto sim, um atraso nas mercadorias, um atraso de embarques que impacta no mundo inteiro, na verdade. Hoje você não considera a China aí como um país que você tem que achar que simplesmente não faz parte da sua vida, ele faz sim, e tem todo sentido na hora que você verifica aí o fluxo internacional do dinheiro do mundo, realmente ele está circulando, seja para venda, seja para compra, é importante vocês verificarem. Outro aspecto legal de falar é que o governo chinês, nessa última medida restritiva que teve, ele já não conta com tanto apoio da população assim, é porque as pessoas ficaram muito estressadas, uma cidade de 23 milhões de pessoas, realmente as pessoas trancadas, é para estressar qualquer um. É importante salientar isso, até porque vão ter eleições em agosto na China, eleições que a gente diz do partido, não é eleições abertas para a população, e que há rumores que pode ser que o atual governante, né, o Xi Jinping, possa ser substituído por outra pessoa. Vamos ver o que é que vai nos aguardar, e isso aí impacta exatamente no mundo, né? Hoje uma mudança de poder, de direção na China, realmente ela impacta em qualquer lugar do mundo, e vamos verificar aí se essa pressão que existe aí da população para essas medidas de restrições serem muito além do que o necessário, elas vão surtir o efeito. E a previsão é que Xangai agora, a partir do dia 1º de junho, retome as atividades, vamos torcer para isso, e que tomara que verificando aí que os resultados em número de mortes,
ele tenha sido, embora tenha tido, né, mortes de Covid nessa data, a gente possa aí verificar a China abrindo, que isso aí é bom tanto para a China quanto para o mundo inteiro. Lembrando que várias empresas na China quebraram também, então não tem esse oba-oba aí de eu estou na China, a minha empresa está bem. Vários empresários quebraram na China também, igual aqui, então realmente é um problema, tá? Então é importante que você fique de olho aí no que vai acontecer na China. Espero que vocês tenham curtido aí esse conteúdo, todo dia um conteúdo diferente aqui para vocês sobre tudo de importação, negócios e China. Até a próxima, não esquece de deixar seu comentário, se você gostou, fala aí, gostei e tudo mais, beleza? Tamo junto!